Olá, alunos! Aqui é a professora Michele e hoje eu vou falar sobre o tema da variação linguística. O que seria isso? A língua varia de acordo com a região em que nos encontramos. Por exemplo, se eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu vou ter a tendência de falar mais com S mais chiado, como por exemplo, 10. Agora, as pessoas de Minas Gerais já tem esse S mais sibilante, que seria assim, ó, 10, 3. Então, existem variações no som da palavra, que a gente chama de fonema, a variação no vocabulário, que seria, por exemplo, aqui é sacolé que a gente chama, né? Em Minas Gerais se chama chup-chup. Então as palavras variam também de acordo com as regiões. Isso aí se chama variação linguística. Por que linguística? Porque é da língua. A língua vai variando, a língua portuguesa, a língua que a gente fala, vai variando de acordo com os lugares, de acordo com os estados. A língua varia também de acordo com a idade. Vocês que têm por volta de 11 anos, sexto ano, né? 10 anos, vocês têm um modo de falar, certo? Por exemplo, entre amigos, vocês se chamam por vocês, né? O pronome pessoal que vocês utilizam é você, porque é de mais intimidade. Quando você tem mais amizade com a pessoa, quando você tem uma relação assim mais íntima, mais próxima, então se usa o pronome pessoal você. E se usam às vezes algumas gírias. E aí, cara, tá suave? Abreviações de palavras, tudo isso na língua falada, na fala. Agora, em uma redação, na língua escrita, quando, por exemplo, eu peço para vocês fazerem uma redação, vocês têm que evitar essas gírias, essas abreviações de palavras. Por exemplo, tá. Tá é uma abreviação. O verbo é estar. Então, Carlos está feliz. Eu não posso dizer Carlos está feliz. Eu não posso dizer esse tá, que é uma abreviação. Bom, então, numa relação entre amigos, eu disse que vocês usam o pronome pessoal você. Numa relação com pessoas mais velhas ou pessoas que vocês não conhecem muito bem, vocês vão usar o pronome de tratamento senhor ou senhora. Por exemplo, se vocês falarem com, de repente, a coordenadora, né, ou a diretora, vamos supor que vocês sejam alunos novos, não tenham muita intimidade com a diretora nem a coordenadora. Vocês vão se dirigir a ela por a senhora poderia. Mesmo tendo intimidade, às vezes numa relação assim com uma pessoa superior, devemos utilizar senhor ou senhora. Então vai depender também do grau de intimidade que vocês têm com essa pessoa. Vamos dar outro exemplo, num restaurante. Num restaurante, quando um garçom vem, falamos assim: o senhor teria ou poderia me dar o cardápio? Esse tempo verbal aí, ó, esse verbo poderia, quando o verbo termina em iria, está no futuro do pretérito. Esse tempo verbal é um tempo que indica gentileza. Então, para vocês serem mais gentis na fala de vocês, vocês podem usar bastante esse tempo verbal aí com iria no final. Exemplo: você poderia, você gostaria, você deveria. Isso induz a uma fala mais gentil, menos violenta, ao tempo em que, se vocês utilizam o imperativo, que é um tempo verbal para dar ordens, faça, fala mais alto, faz isso, faz aquilo. Esses tempos verbais são para dar ordens.
indica uma fala um pouco mais grosseira, uma fala mais enérgica. E como devemos ser mais gentis, né? Estimular mais a união entre as pessoas, entre os amigos. Então podemos muito bem utilizar esse tempo verbal aí com iria, que é o futuro do pretérito. Até para dar um conselho a alguém, podemos falar assim: você não acha que que você deveria fazer aquilo? Então assim, nos tornamos mais amigos das pessoas, utilizando bem a língua portuguesa a nosso favor, estimulando uma interação mais gentil, uma comunicação mais agradável com o outro. E a variação linguística permite isso, em que nós possamos escolher melhor as palavras, a hora melhor de dizê-las. Então, a variação linguística é isso. É eu usar sinônimos. Eu posso usar sinônimos, por exemplo, num texto. Em vez de eu usar a palavra usar, eu utilizo a palavra utilizar. Então, utilizar é mais formal, é mais elaborado do que usar. Numa redação de vestibular, por exemplo, quando vocês estiverem mais crescidos, vocês têm que sempre optar por palavras mais cultas, mais formais. Então é isso, gente, a aula sobre variação linguística hoje. Espero que vocês façam bom uso da língua portuguesa para estimular as palavras de forma adequada, de forma comunicativa, que vocês possam passar a mensagem que vocês querem transmitir às pessoas, se valendo de uma comunicação bem agradável, bem, como se diz, tá na moda, né? É uma comunicação não violenta, estimulando o diálogo, a compreensão e a interação entre os participantes. Tá bom? Boa semana para vocês.